Apertem os cintos, porque o planeta que vai reger 2026 é o Marte, e no tarô nós temos a roda da fortuna regendo este ano também. E se você não quiser ser atropelado aí pela roda, fica comigo até o final desse vídeo para você entender essas energias e melhor aplicar aí ao longo do seu ano, para você conseguir abrir melhor aí os seus caminhos. Se você está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Yara Porte, sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Caso você queira estudar astrologia, tarô, cursos de autodomínio, nós temos os cursos aqui no Instituto, tanto no formato presencial na nossa sede aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, como também na telinha do Google Meet, onde você estuda de onde você estiver em tempo real, interagindo comigo e com a turma, ou então na plataforma Hotmart para estudar aí no seu tempo livre. Vou deixar o link aqui na descrição para você se informar melhor, porque nós estamos abrindo novas turmas em fevereiro de 2026, então, link aqui na descrição. Mas vamos logo ao conteúdo, porque, gente, esse vídeo vai ficar um pouco maior, porque eu quero aprofundar bastante a temática desse ano. 2026 não vai ser um ano comum, mas sim um novo ciclo para a humanidade. Uma nova etapa começa aqui. E isso é comum em todas as ciências esotéricas, apontam para essa mesma direção. Quando nós observamos, por exemplo, a numerologia cabalística, a soma de 2026, 2 mais 2 mais 6, dá 10, que, pela redução teosófica, vai dar 1. E 1 é o número do início, é aquela sementinha que nós plantamos ali no chão e que vai se desenvolver ao longo dos 9 anos, porque o ciclo dentro da numerologia é de 9 anos. Então, nós iniciamos em 2026 e teremos 9 anos para frente para observar tudo aquilo que foi plantado. Então, já representa, não apenas num sentido individual, mas também num sentido coletivo, uma nova etapa para a humanidade. E, obviamente, para as nossas vidas individuais também. Na astrologia, é Marte que rege 2026, que é o regente do primeiro signo do zodíaco, que é Áries, que também traz essa mesma tônica de início. E no tarô, nós temos a roda da fortuna, porque somando 2026, nós temos o arcano 10. E se a gente for reduzir o arcano 10, vai dar um, que é o mago, que também é a abertura de caminhos. Mas uma coisa que eu acho que precisa ficar bem claro para vocês que gostam da astrologia é que o planeta regente do ano só começa a vigorar de fato no ano novo astrológico, que é ali por volta do dia 20, 21 de março, quando o Sol entra no signo de Áries, começando ali o seu ciclo dentro do zodíaco. Zero de Áries é o marco zero do zodíaco, então nós contamos o ano novo astrológico ali, portanto essa regência marciana vai começar a partir daí. E nós estamos na regência de Júpiter, que foi de março de 2025 até março de 2026. Porém, é claro que estamos falando de energia, né, gente? Então não tem uma linha divisória ali exata, onde uma energia sai completamente e a outra entra completamente, não existe uma interseção que acontece ali na virada do ano novo civil, ou seja, 31 de dezembro para 1º de janeiro, até o ano novo astrológico. Então nós temos janeiro, fevereiro, aí a metade do mês de março até o ano novo astrológico, com uma interseção de duas forças, Júpiter e Marte, onde Júpiter começa a perder ali a sua potência e Marte começa a ganhar essa potência. O ano de 2025, como eu disse, foi regido por Júpiter. E Júpiter é o planeta que fala de verdade, de justiça, de transparência. E, gente, tudo que nós mais observamos ao longo de 2025, principalmente aí nas nossas vidas coletivas, foi o tema justiça. Então, tudo foi escancarado. A justiça, a injustiça, parece que tudo foi colocado no ventilador e não foi para criar mais caos, mas sim para gerar consciência. Porque agora e no ano de Marte, nós precisamos abraçar essa consciência, tudo que foi revelado em 2025, para agir em prol de um novo caminho, em cima dessa consciência que foi levantada nesse ano.
Júpiter é um planeta que fala de expansão e expansão de consciência também. Então, se você aproveitou o ano de 2025 para elevar a sua mente, expandir a sua consciência, enxergar as coisas, enxergar a verdade para além dos fatos, para além das narrativas, que foram vários. Se você aproveitou esse ano para acessar o seu propósito, identificar qual é o seu propósito de vida, se você tem clareza, Júpiter como um planeta de fogo, ele traz muita clareza com relação àquilo que nós precisamos alcançar, o que nós devemos alcançar e aquilo que está de acordo com o nosso Dharma. Então, tudo que aconteceu em 2025 foi a seta de Sagitário, porque Sagitário é regido por Júpiter, né? Apontando para a direção onde você deve seguir, apontando para a verdade, apontando onde estão as justiças e as injustiças. Então, se você aproveitou o ano de 2025 para elevar a sua consciência e identificar o seu propósito, expandir a sua mente, você está prontinho para entrar em 2026, agora abraçado com a energia de Marte, porque você sabe para onde você está indo. Você não é um barco sem direção no meio do oceano. Você sabe exatamente o seu direcionamento. Então, Marte aqui vai te impulsionar muita coisa. Uma dica que eu deixo para vocês, a energia de Júpiter que está saindo agora, é importante que a gente não se esqueça dela. Eu vejo a energia de Júpiter muito forte no ano de Marte. Por quê? Para você ter uma boa iniciativa, para você ter uma boa atitude, você precisa ter consciência, você precisa ter senso de justiça, você precisa ter clareza e transparência e, acima de tudo, você precisa ter ética. Uma iniciativa marciana sem essas virtudes pode colapsar, pode ser um caos. Então, o ano de Júpiter está passando, mas a gente precisa caminhar no ano de Marte, sim, com o Marte aqui na retaguarda, né? Mas o Júpiter aqui no coração e na consciência, para que a gente consiga tomar atitudes, já que a energia de Marte é iniciativa, coerente com esses valores sagitarianos, jupiterianos. Mas aqueles que escolheram trilhar um caminho de injustiça, de manipulação da verdade, de ocultação da verdade, com certeza vai colher agora em 2026 algo não muito agradável, né? Mas enfim, vamos entender no aspecto positivo o que esse planeta Marte tem para nos trazer e como nós devemos nos colocar para extrair a melhor energia de Marte e abrir melhor os nossos caminhos aí em 2026. Como é um ano fortemente marcado pelo número 1, com certeza, o ano de 2026 vem como uma virada de página, uma nova etapa na vida, uma possibilidade de reescrever a nossa história. Então é como se fosse um grande Big Bang, tanto num sentido coletivo como num sentido individual, aqui das nossas vidas individuais. É exatamente isso. Marte, como regente de Áries, o primeiro signo do zodíaco, ele vem com uma característica guerreira, de iniciativa. Ele tem aquela energia do adolescente que acabou de sair de casa e ele precisa abrir uma nova frente, iniciar a sua vida, impulsionar, e ele vai com muita coragem para isso. Então você pode perceber aí também na sua vida alguma coisa nova que começa, que te desafia. Áries é um signo cheio de desafios. Então, Marte vai trazer esses desafios aí. É como se você tivesse que deixar para trás tudo aquilo que já não serve mais e começar por uma nova seara, por um novo caminho, uma nova coisa. Uma coisa interessante é que o Saturno e o Netuno estão terminando o seu trânsito no signo de Peixes, que é o último signo do zodíaco. Inclusive, Netuno é o planeta regente de Peixes. E o Netuno ele está encerrando um ciclo de 165 anos, aproximadamente 165 anos, que é esse o tempo que ele leva para dar a volta ao redor do Sol. Então, ele está fechando um período gigantesco, um período enorme de evolução que foi aberto há 165 anos atrás e está terminando agora, né? E o Saturno também. O ciclo do Saturno gira ali em torno dos 29 anos aproximadamente. Então, ele também está voltando ali para finalização, para começar no 0 graus de Áries o seu novo ciclo, que, gente, tudo que nós fizemos
De novo, nas nossas vidas individuais e coletivas, entenda que a semente que for plantada em 2026, nós vamos colher esse resultado por mais 30 anos no ciclo menor e por mais 165 anos no ciclo maior, a nível de comunidade, porque ninguém vive isso tudo, né? Mas a nível de humanidade, sim. Então, gente, é muito importante que nós tenhamos consciência do que nós vamos fazer com 2026. Qual é a direção que nós vamos impulsionar esse Marte para nós, para a nossa vida, como também para as futuras gerações. Tudo vai depender do que vai acontecer agora em 2026. Portanto, vamos aproveitar essa saideira de Saturno e Netuno ali no signo de Peixes, que eles vão ficar aí até a primeira quinzena de fevereiro. Logo ali, no início da segunda quinzena de fevereiro, os dois já estarão no signo de Áries, tá? O Netuno ele entra logo no iniciozinho de fevereiro e o Saturno entra no meio. Mas na segunda quinzena, os dois estarão ali no marco zero do signo de Áries e isso é muito significativo. Enquanto isso não acontece, né, nós estamos aqui no final de dezembro, ainda temos janeiro e metade de fevereiro. O que que é importante você fazer como uma preparação para essa energia do ano de 2026 que está entrando? Você eliminar. Como Saturno e Netuno estão finalizando coisas, você finalizar hábitos, conceitos, coisas na sua vida que já não você não quer levar isso mais para frente, ainda que você queira, não faz mais sentido para a sua evolução ficar carregando essas coisas antigas. Então, tudo que é antigo e que já concluiu o seu ciclo, precisa finalizar agora, até no máximo a primeira quinzena de fevereiro. Então, o ideal é que você vire essa página, porque quando Saturno e Netuno entrar no marco zero de Áries, é exatamente esse reset mundial, essa resetada que vai dar no mundo inteiro, inclusive na sua vida. Agora, é claro que não é uma data matemática, é uma energia que já começa a se constelar aí uns 3 meses antes, né, e tem o ano todo também para se concretizar. Mas é muito interessante a gente ficar atenta a esse mês de fevereiro, porque sim, vai ser uma virada de chave muito grande e vamos observar como é que isso vai acontecer. Saturno é um planeta que fala de construção, de estabilidade, e tudo que Saturno faz é muito sólido, fica muito firme, muito estruturado e por muito tempo na sua vida. E o Netuno é o planeta que fala dos sonhos, dos ideais, da espiritualidade. Então, isso significa que é fundamental que nós possamos construir, construção é Saturno, um futuro que esteja alinhado com o nosso propósito, para além daquelas ideologias rasas, mundanas, né, de polarização, enfim, nada disso faz sentido e começar a elevar a nossa consciência para valores mais espirituais. Netuno rege a espiritualidade, então ao invés de você ficar aqui brigando de um lado para o outro, um nível acima, sobe um andar e começa a observar as coisas de cima, com os olhos de uma justiça divina, para que você possa se colocar melhor e melhor direcionar a sua vida. Porque se você pavimenta a sua estrada, constrói a sua estrada, atrelado a ideais mais elevados, ao seu propósito, aquilo que você veio fazer aqui, com certeza você vai ter aí um ano de 2026 muito interessante. E apesar de nós estarmos aí com a regência de Marte para 2026 nesse ciclo menor que leva um ano, né? Nós estamos no ciclo maior com a regência de Saturno. Então, é como se fosse Saturno junto com Marte. Olha a importância de nós agirmos com muita responsabilidade, maturidade, senso de justiça, para não criar questões kármicas daqui para frente. Gente, a ideia, eu como astróloga kármica, né? A ideia é que a gente pagar karma e não fazer novos. Então, vamos prestar muita atenção com a força, com a iniciativa que nós vamos colocar em 2026 para ajudar realmente a edificar a nossa vida, como também o coletivo, a sociedade, de uma forma que seja positiva para todos. Sair dessa ideia muito egoísta, o que é melhor para mim, e entender o que é melhor para a sociedade também, o que é melhor para a humanidade, para o grupo, para todos. Saturno é um planeta social, então pede muito esse foco nessa estrutura social. E eu acho muito interessante essa conjunção Marte-Saturno, porque o Marte é aquele guerreiro, aquele que se precipita, é aquele que vai agir, né? E o Saturno é o velho ancião, é aquele calmo, é a cautela.
né, vamos analisar antes. Então, isso significa que para você abrir caminhos de uma forma bem estruturada nesse ano, você vai ter de pé a iniciativa do guerreiro, a consciência de Júpiter que você buscou lá em 2025 e a serenidade e a maturidade do ancião, que é o Saturno. Então, agir sim, ter toda a força empreendedora de abrir novos caminhos e fazer uma coisa totalmente diferente, começar do zero, mas com o caminho todo pavimentado por Saturno, organizado, estruturado, gerenciado. Portanto, observa que não precisa ser uma coisa kamikaze, né, mas também não pode ser lenta. Então, é isso, é aceleração com organização. Marte tem um caráter muito juvenil, é um novo, é como eu expliquei lá atrás, é o adolescente que sai de casa e ele quer ganhar o mundo. Então ele está aberto para novas experiências, para uma nova perspectiva de mundo. E Marte também fala de liderança. Isso significa que no ano de 2026 nós podemos ver que surgir novas lideranças que vão tomar a frente de setores, seja na tua empresa, no seu grupo social, ainda que seja um grupo pequeno, né, na sua sociedade, também um grupo maior, no coletivo, na política, na sua empresa, na sua instituição. Então, pode ser que surjam sim líderes que venham com uma energia totalmente nova. Então, novas lideranças surgindo, guarda isso que é importante. Novas lideranças surgindo aqui nesse cenário, trazendo uma nova forma de gestão, trazendo uma nova forma de liderança. Se você percebe em alguma instituição, em algum projeto, que aquilo dali não está andando, né, que está meio engessado, ou se é uma coisa que atrai público, está meio esvaziada, é muito importante você olhar para as lideranças. Não olha para a base. Eu vejo, às vezes, alguns lugares que os projetos não estão fluindo, o ambiente está muito esvaziado, e muitas vezes colocando a culpa disso nas pessoas que não estão ali, né? Ou então nos empregados que de repente não estão fazendo nada. Gente, vamos olhar para o corpo de líderes. Quem são os diretores, gerentes, monitores, conselheiros aí da sua equipe? Se você é CEO de uma empresa, se você dirige alguma instituição e é o ponta de lança, né, aquele que está lá em cima, olha para suas lideranças intermediárias. Olha primeiro para a sua própria gestão, né, para a sua própria liderança e observa o que precisa ser colocado de novo ali. Porque se você mantém a mesma estrutura em 2026 do que foi em 2025, não tem como, muita coisa aí vai fechar, tá? Agora, se você entra com uma energia nova, é energia de Marte, gente, é ano 1, não tem como não inovar. Se você tenta manter antigas lideranças aí dentro desse campo intermediário, antigas, com velhos pensamentos, e aqui, gente, eu não tenho nada contra o velho, tá? Eu própria tenho uma energia de Capricórnio muito forte no mapa, apesar de não ser capricorniana, mas eu tenho um Saturno em Capricórnio fortíssimo, e eu adoro tudo que é antigo, né? Eu valorizo muito o que é antigo, mas no ano de Marte nós não podemos nos iludir, a força é do novo. Se você tem uma liderança, por exemplo, que é mais velha, mas tem uma cabeça inovadora, uma cabeça de jovem, maravilha. Mas se você tem uma pessoa mais velha e com um comportamento muito velho, a energia já está mais velha. Gente, no ano de Marte, isso pode ser atropelado. Não é uma boa ideia. Ao mesmo tempo que você pode ter ali uma pessoa mais jovem num determinado setor, liderando o setor com uma cabeça antiga, também não vai funcionar. O espírito tem que ser novo, tá? Então, renovar essa grade ali de líderes que está no intermédio ali da sua pirâmide é fundamental para você conseguir alavancar os seus projetos. Seja numa pequena instituição, seja numa grande instituição, seja num cenário social. Ai, Yara, mas como é que eu faço para mudar isso então? Olha, vamos imaginar aqui que aqui tem uma pirâmide, tá? As estruturas piramidais, normalmente de empresas, instituições mais tradicionais, onde aqui na base você tem as pessoas que buscam aquele serviço, enfim, que estão interessados naquele produto. Aqui em cima a gente tem o CEO, né? A gente tem aquele dirigente dessa instituição. E aqui os líderes, os pequenos líderes que vêm ali embaixo. Muitas vezes o problema pode estar aqui na ponta, ou seja, querendo manter uma estrutura muito engessada, antiga, ou então está aqui nesses líderes intermediários, como eu falei.
Se você não consegue destituir, líderes aqui no meio que não estão funcionando mais como deve, faz uma pesquisa de opinião aqui com as pessoas que buscam esse serviço, o serviço dessa instituição, e observa como que eles veem essa liderança. Aqui podem ser os funcionários também, não necessariamente apenas os consumidores, mas os funcionários, aquele, chão de fábrica da empresa ou do projeto que você está inserido. Então observa como que essas pessoas veem essas lideranças, como que elas se sentem lideradas por esses daqui. Porque muitas vezes o projeto não está andando ou o ambiente está esvaziado, porque aqui, ó, no meio da pirâmide está engessando, está bloqueando esse processo. Gente, eu vejo isso acontecer para você ver como que isso pode ser amplo, tá? Que a gente pensa logo numa estrutura social ou numa estrutura profissional, mas pode acontecer também numa senda espiritual, onde pessoas, ainda mais as sendas que têm uma estrutura hierárquica, que ficam agarradas ali ao cargo e muitas vezes, quando você olha e vê que a coisa está esvaziada e você quer entrar com ânimo, você quer entrar trabalhando junto para alavancar aquilo dali, muitas vezes você é embarreirado. Por quê? Porque tem pessoas apegadas ao cargo, tem pessoas vaidosas em cima desse cargo, que não deixa a energia fluir. Entenda o seguinte: qualquer instituição, seja ela profissional, social, econômica, espiritual, ela tem uma egrégora. O que que é uma egrégora? É a energia espiritual que imanta aquele projeto, que imanta aquela instituição, que flui do alto da pirâmide para a base. Então, se o alto da pirâmide, a gente tem um gestor, a gente tem um líder engessado, ou ainda que esse aqui, ele não esteja engessado, mas os líderes que vêm abaixo dele estão, não tem como não esvaziar o seu projeto, né. Então o problema não está na base, o problema está na energia que vem de cima. Então vamos organizar isso daí, faz uma pesquisa de opinião, faz alguma coisa, mas muda essas lideranças aí, coloca sangue novo, gente que entra com sangue nos olhos para fazer acontecer, e eu duvido que a coisa não tome um outro rumo em 2026. E de uma forma muito estruturada, porque é Marte com Saturno. Se você conhece alguma instituição que está passando por esse problema, manda esse vídeo aí para a pessoa que organiza, mas não manda para aqui para os intermediários não, manda para o ponta de lança lá em cima, porque Marte é o número 1, então, ou seja, é quem está em cima quem tem que organizar isso. No campo da política, Marte fala de uma nova liderança que surge ou um novo sistema. Gente, seria um grande equívoco em 2026, ainda mais que é um ano de eleição, pelo menos aqui no Brasil, a gente manter a velha estrutura, porque vai totalmente na contramão de tudo o que o ano está pedindo, na verdade. Essa nova liderança que surge pode ser uma pessoa até mais velha, mas com ideias muito novas, tá? Uma proposta muito nova, ou então uma liderança mais jovem mesmo, e que vem, como eu falei lá atrás, com sangue nos olhos, né? Para redefinir o tabuleiro do jogo. E essa redefinição é fundamental para a gente conseguir plantar uma sementinha para um Brasil melhor daqui para frente. Lembra que aquilo que nós fizermos nesse ano de 2026, que é um ano muito importante aqui para nós brasileiros, vai ficar a gente vai colher os frutos disso por pelo menos 30 anos daqui para frente, que é o ciclo, de Saturno, que está sendo resetado agora em 2026. Então, muita calma nessa hora, é muito importante a gente abandonar a velha política e já começar a se abrir para uma nova perspectiva. Olha, eu não sei se eu estou sendo muito audaciosa de falar isso, mas eu acredito que com esse reset de Netuno e Saturno ali no signo de Peixes, eu penso que a médio e longo prazo, um novo sistema de governo pode surgir. Claro que isso não vai acontecer em 2026, né, pelo menos acredito que não. Mas dentro desse ciclo menor de Saturno, que é o ciclo de 30 anos, e o maior de Netuno, de 165 anos, eu acredito que um novo sistema de governo pode surgir, pode começar a surgir aí lentamente e, quem sabe, alguma coisa realmente não inovar. E eu digo isso porque nós estamos com um mapa desse ano de 2026 com muitos posicionamentos parecidos com o mapa da Revolução Francesa, tá? O mapa da Revolução Francesa contava com Plutão em Aquário, teremos Plutão em Aquário. Contava com Júpiter em Leão, teremos Júpiter entrando no signo de Leão. Então a gente tem muita configuração ali parecida que
Para mim, sinceramente, se alguma coisa não muda, nesse ano eleitoral ou na direção que as nações estão tomando, eu acredito que sim, alguma rebelião, alguma revolução muito mais explosiva pode acontecer aí. Até porque quando entrar no ano de 2026 mesmo, eu vou falar sobre um stellium que acontece em Aquário. O Plutão já está em Aquário, vai acontecer um stellium fortíssimo em Aquário. Gente, isso daí é marco de uma grande revolução, que pode acontecer de uma forma muito positiva, muito harmônica, como também pode ser meio pé na porta. Então, esse ano de 2026 não vem com a brincadeira, não vem para teste, vem para execução. Se você vai com esse pensamento, deixa eu fazer aqui, deixa eu continuar aqui no antigo em 2026, 2027 eu penso no que eu vou fazer, vamos ver se vai funcionar ou não. Não vai. O que você plantar em 2026 vai ficar por muito tempo. Então, muita consciência na maneira como você vai empregar o seu voto, muita consciência na maneira como você vai empregar a sua iniciativa na sua vida também, o que você vai semear na sua vida. Mas voltando aqui ao tema, como eu falei, a gente está com o mesmo mapa, uma configuração muito semelhante com aquilo que aconteceu na Revolução Francesa. Só que lá nós tínhamos uma estrutura de governo que era excessivamente, né, tradicional, e aí veio o governo do povo ali, destronando aquilo dali e criando um outro sistema de governo. Esse outro sistema de governo vem operando desde então, não ao longo do mundo, né, e nós estamos percebendo também que está levando a um radicalismo extremo do outro lado. Então, ou seja, nós experimentamos os 2 lados dessa polaridade, né, tanto um extremo tradicionalismo, como também uma extrema rebeldia, muita tradição e uma coisa muito popular do lado de cá. Então, realmente, a minha esperança é de que a gente consiga agora, fluir por um caminho do meio, trazendo um olhar para essa gestão de uma forma a proteger a sociedade com leis justas, com leis organizadas, com uma economia pujante, com os direitos individuais das pessoas resguardados. Então, vamos ver como é que isso daí vai fluir, mas realmente é um ano divisor de águas. Marte também é um planeta que rege a individualidade. Portanto, no ano de Marte, é muito importante voltarmos o olhar para nós mesmos, para o nosso potencial, extrapolar esse nosso potencial também, nos colocarmos à prova, ousar, sair da zona de conforto, sair da zona de segurança, dar um passo maior. Isso tudo vai trazer uma percepção do seu verdadeiro valor, do seu verdadeiro potencial. E pode até ser que nesse ano de 2026 você se sinta aqui um pouco só, né? A energia do não tem ninguém em volta, né? Então é uma energia um pouco mais autocentrada. Mas por que isso? Porque pode ser o universo te mostrando onde está o seu verdadeiro talento. Se outras pessoas fazem com você e se outras pessoas vêm estender a mão, você não consegue se superar, você não consegue sair da sua bolha. Então, quando você se sentir sozinho durante esse ano, pensa, é o universo aqui mostrando que eu tenho condições de superar isso com os meus próprios atributos, com a minha prova, os meus próprios talentos. E dessa forma você vai se colocar à prova. Marte é um planeta que fala de competição, e essa competição não tem que ser com os outros, é você com você mesmo. A melhor competição, aquela que nos coloca realmente para frente, é quando a gente começa a competir com a gente mesmo, né? Ou seja, ser melhor amanhã do que nós somos hoje. Isso é superação. Isso é você engalgando a escadinha evolutiva da sua própria personalidade, expandindo seus próprios níveis de consciência. Esse pode ser um ano muito interessante para empreendedores autônomos. Então, ou seja, no ano de Marte, quanto mais você faz, mais sucesso, mais caminhos você vai abrindo e mais realização você conquista. Ainda que você trabalhe para uma outra pessoa, que você seja um liderado, é importante você observar onde você pode ser mais autônomo naquela função, até para não pesar outros profissionais ou não pesar a equipe. Então, descobrir esse caminho de autonomia aí dentro de você. Como também buscar caminhos de autoaperfeiçoamento. Porque se você age melhor, se você escolhe melhor os seus caminhos na vida, com certeza você vai criar um destino melhor. Então, muito cuidado com a precipitação ao longo desse ano. Agora, no lado negativo, a gente não pode deixar de falar
né, dessa expressão negativa, porque esse Marte vai funcionar da maneira como você impulsionar a força dele. Ele pode ser um guerreiro da luz, como ele pode ser um guerreiro das trevas também, né. Então, no lado negativo, como é que isso daí poderia se configurar? Uma energia de muita agressividade, porque a energia de Marte, como ele é o guerreiro, ele vem trazendo muita violência também no seu lado negativo. Então, muito cuidado, porque a agressividade, a violência, e gente, o Brasil já está tão violento, né? Mas, enfim, essa questão da violência, até mesmo as questões de segurança pública, podem ser o ponto mais importante aqui do ano de 2026, pelo menos é o que eu percebo aqui no Brasil, como também em outros lugares do mundo. Tem muitos países também sofrendo com outros povos que se intervêm ali e que muitas vezes criam confusão e criam baderna ali dentro, enfim. Tem muita coisa estranha acontecendo nesse mundo, mas esse problema da violência, esse problema da agressividade, sim, pode ser um ponto muito forte ao longo desse ano, como também guerras, né? Estamos falando do guerreiro, então, guerras. E um aspecto instintivo muito forte vindo à tona. Então, cuidado com a violência sexual também. Feminicídios, que já atingiu assim um marco absurdo aqui no Brasil. Aliás, nesses últimos 2 anos, o Brasil vem batendo recordes e recordes de violência, né. Então, onde nós vamos parar com isso? E aí, realmente, essa entrada de Marte me preocupa no sentido coletivo, no sentido social. Nós também podemos observar o aspecto individual dessa regência. Então, ou seja, para aquelas pessoas, aquelas mentes que não estão bem preparadas, o egoísmo, o pensar que só em si. E, gente, é isso daí que vai levar à falência do mundo, o egoísmo. Então, lembra que a gente está num ciclo menor de Marte, mas num ciclo maior de Saturno. Então, e com uma regência de Júpiter ali nas costas também. Então, observa que Júpiter e Saturno falam de energias sociais. Esse Marte, ele não pode pensar só em si, ele tem que pensar em si, mas ele tem que pensar no coletivo também, e harmonizar esse individual com o coletivo, com o social. Então, muito cuidado com atitudes extremamente egoístas, porque realmente vai jogar muita areia nesse ano de 2026 e a gente vai ter que arcar com isso daí por muito tempo daqui para frente. Como também a energia de Marte é uma energia muito acelerada, porque como ele dá impulso para um novo caminho, você já viu a energia que se gasta para você tirar um avião do chão e estabilizar ele em voo? O que consome de gasolina é uma energia absurda. Depois, quando ele se mantém lá em cima, em movimento, tudo que você mantém em movimento já tende a consumir menos energia. Mas essa decolagem gasta muita energia e é muita atividade. É exatamente isso que vai acontecer em 2026. 2026 é um ano de decolagem. Então, a gente vai observar a energia do ano muito ativa e muito acelerada. Se você achou que 2025 foi um ano muito rápido, muito acelerado, aguarde e confie, porque 2026 vem com tudo, vem muito mais acelerado. E eu fico muito preocupada com as pessoas que sofrem de ansiedade, síndrome da ansiedade. Por quê? A energia planetária, ela está acelerada porque a própria Terra está passando por uma elevação de frequência vibracional, assim como nós, como humanidade também. Yara, mas parece que está tudo piorando. Calma, as coisas estão sendo expostas para serem melhor reorganizadas. Então, é necessário sim, para você arrumar uma casa, levantar a poeira. E nós estamos no meio da poeira. Então, ou seja, tudo foi levantado, tudo está sendo revelado e parece que a gente está regredindo. Só que, na verdade, nós estamos tomando consciência para que nós possamos arrumar essa casa de uma forma melhor lá na frente. Portanto, não pense em retrocesso. Agora, nós vamos iniciar um novo ciclo, né, como eu falei, onde as coisas vão começar a entrar nos lugares. Pelo menos nós precisamos colocar isso nos lugares certos. Logo no início do ano, nós teremos a data 1º de janeiro de 2026. 2026, a redução teosófica é 1. Então, nós temos primeiro, mês 1, dia 1, mês 1 e ano 1. Então, um portal 111 está aqui, tá? Que somando dá 3, que é o número da construção. Gente, isso é mais um ponto que mostra que nós estaremos diante de um portal quântico, de um novo caminho muito importante. Direciona melhor o seu ano, o seu ciclo.
com muita consciência. Esse ano, como eu estava falando, vai ser um ano extremamente acelerado. Se você tem problemas de ansiedade, se você tem problemas de controle extremo, tá? É muito importante você começar a organizar a sua personalidade para o que está por vir em 2026, para você saber lidar com essa aceleração e com essas mudanças radicais que estão por vir aí. Se você não sabe parar, silenciar sua mente, entrar em contato com o seu eu mais profundo, se harmonizar, escutar a voz que vem de dentro do seu coração, lá da sua intuição, que é a voz da sua consciência, você pode ser atropelado nesse ano de 2026. Tá? Ah, Yara, eu não sei como fazer isso. Gente, nós temos, pensando nisso, justamente nessa aceleração de 2026, a gente está abrindo uma mentoria de meditação que vai acontecer na terceira terça-feira do mês de janeiro. Então, entre em contato aqui com a gente, já se inscreve para você já começar a criar um campo interno de preparação para esse ano de 2026 e você começar aí com o pé direito. Tem o curso de autodomínio também, que apesar da gente não ter turmas abertas, mas ele está aberto lá no Hotmart para você já começar a se preparar também. Mas é muito importante você aprender a desacelerar, porque senão a tendência no ano de 2026 é pessoas com síndrome do pânico, com essa síndrome de ansiedade, tudo isso explodindo aí em 2026. Não precisamos disso, né? Podemos trabalhar de outra forma. E, gente, olha, eu vou dar um exercício aqui muito prático para você fazer agora para nessa entrada de 2026, que vai ser fundamental para o seu sucesso, tá? Marte, como planeta número 1, que rege o signo número 1, ele pede foco, objetividade e muita iniciativa dentro daquele foco. Você não pode dispersar, tá? Eu acho que o grande mal do século é a dispersão. E no ano de Marte, se você olha para o lado, se você dispersa, pronto, já capotou, né? Então, muito foco, desenvolver o foco. Esse foco também está associado ao seu propósito. Você consegue responder essas perguntas? Por que você nasceu? Né? Você está aqui por quê? Qual que é o seu propósito de vida? Qual que é a sua meta principal? Se você não consegue responder a essas perguntas, é muito importante você ter um mergulho maior de autoconhecimento aí, para você não se perder em 2026. Uma coisa que eu posso te oferecer é o mapa kármico natal, que vai ajudar a identificar o propósito da sua vida, né? E qual direção seria interessante você tomar para você cumprir o seu dharma, ou seja, o seu propósito de encarnação, aquilo que você veio fazer aqui, tá? Mas, se você já tem uma clareza, por exemplo, do que você quer no ano de 2026, é fundamental você escrever isso. Você pode pensar como eu quero estar no final do ano de 2026. Escreve isso e já começa a colocar um passo a passo do que você deve fazer para alcançar esse objetivo de uma maneira muito prática. Se puder, resume em uma palavra aquilo que você quer conquistar e já começa a trazer uma estratégia muito prática, muito objetiva do que você pode começar a fazer agora para chegar nessa conquista, para chegar nesse ponto, tá? Então, é claro que velhos hábitos, como eu falei no início do vídeo, precisam cair, coisas antigas precisam cair. Eu não sei se vocês já estão sentindo isso agora no final do ano. Eu estou sentindo muito. E assim, são transformações, tanto na forma de ver as coisas, como também de hábitos, de forma de fazer as coisas que muda totalmente. Muitas vezes até uma maneira de reagir a determinadas situações da vida, que você olha e fala: "Nossa, mas eu estou reagindo de uma forma totalmente diferente". Isso já representa os velhos padrões indo embora e a nossa evolução em crescente, já começando a tomar um novo impulso ali de desenvolvimento, de expansão. Então, gente, não tenha medo da mudança. Vamos encarar essas mudanças. Agora, vamos falar um pouquinho do tarô, né? Que vem trazendo essa mesma energia, a roda da fortuna. A roda da fortuna é o arcano 10, né? A redução teosófica vai dar 1 também, mas dentro da proposta da roda, ela fala de movimento, obviamente. Então, ou seja, nada será como antes amanhã. É mais um ponto que fala de movimento e mudança. Tudo na roda da fortuna é flexível. A roda, quando está girando, ela vai fazendo esse movimento. Então, ou seja, ela não passa no mesmo ponto de novo. Isso significa que aquilo que você viveu aqui
viveu. Daqui para frente tem que ser uma outra coisa, para que você possa crescer, para que você possa evoluir. A gente não pode estagnar o movimento da roda. Portanto, tentar se prender a antigas estruturas, a coisas velhas que já não servem mais, só vai te impedir de abrir um ciclo novo com um impulso de crescimento, com um impulso de harmonia. Então, se você tiver que se despedir de alguma coisa ao longo desse ano de 2026, com gratidão, né? Não com sentimento de tristeza por aquilo estar sendo deixado para trás, mas com sentimento profundo de gratidão. E uma abertura para o novo, acolher o novo como você acolhe uma criança que acabou de nascer, com alegria, com festa, com muito carinho, porque isso vai ser o seu novo caminho daqui para frente. A roda da fortuna pede flexibilidade e capacidade de adaptação. E isso são 2 pontos que vão ser muito requisitados aí de nós, né, ao longo do ano de 2026, capacidade de adaptação. E essa roda, ela vai girar no sentido da energia que você empregar nela. Ou seja, o carro anda com a gasolina. Se você coloca uma boa gasolina, ele vai voar. Mas se você coloca uma péssima gasolina, daqui a pouco está dando problema no motor, pronto, você fica no meio da estrada, né? Então, se você impulsiona a roda da fortuna com uma energia boa, uma energia positiva, uma energia de coragem, né? Todo desafio que aparecer é para eu me superar e não veja como bloqueio, como desafio, como um bloqueio no sentido negativo, veja como um desafio positivo, algo que está te tirando de um patamar e colocando num outro patamar. Então, quando você impulsiona a roda da vida, a roda da prosperidade, a roda da fortuna, né, dessa maneira, você pode ter um ano incrível. Agora, se você coloca uma energia no seu ano de negatividade, de estresse, de ansiedade, de agressividade, de irritação, poxa, você já começa assim. Olha a energia que você está colocando nessa roda da fortuna. Você acha mesmo que ela vai te levar para um bom lugar? Nós já temos a física quântica aí que mostra que nós criamos a nossa realidade externa um tempo inteiro com a nossa vibração interna. E no ano de roda da fortuna, aguarde e confie, isso daí vai ser escancarado. Você vai ter uma resposta da sua energia muito rápida. Se você vibra de uma forma positiva, as coisas tendem a acontecer de uma maneira muito melhor. Mas se você está vibrando de uma forma negativa, cuidado. "Ah, Yara, mas eu estou vibrando muito bem e a minha vida não vai para frente, né, provavelmente eu vou escutar isso em 2026. Passa um pente fino, vê se você está realmente com pensamentos positivos, com uma energia positiva, se você não está se sabotando ali no campo do inconsciente. E uma das tônicas muito fortes da roda da fortuna são as mudanças inevitáveis, que a gente não consegue frear porque são coisas da vida, né. Então, nós geramos uma energia, essa energia vai retornar para a gente, porque tudo é cíclico, né? E aí não adianta reclamar do que está sendo, do que a gente está recebendo, do que está retornando, porque é como se diz, é como se fosse um retorno mesmo daquilo que nós emanamos, tanto na vida coletiva como também na nossa vida individual. E aí não adianta você impulsionar a roda de uma forma negativa e querer colher uma coisa positiva, porque uma vez que você movimentou a roda, você leva muito tempo para reverter o movimento dela para um outro lado. Então, é mais um ponto aqui que nós precisamos ter muita consciência com relação à energia que nós vamos impulsionar no ano de 2026, porque pode levar muito tempo para a gente conseguir reverter algumas besteirinhas ali, se forem feitas. E, gente, só pegando agora um resumo geral, uma finalização, esse é um ano, observando Marte que roda da fortuna, esse é um ano que é fundamental, que você se coloque numa nova direção, novos conceitos, novas ideias, novos hábitos, abra uma nova frente na sua vida, com muita sabedoria, pegando a sabedoria de Júpiter, a justiça, a ética, a retidão, a estrutura de Saturno, pavimentando esse novo caminho de uma forma muito responsável, muito sólida. Se você entra com essas virtudes no ano de 2026, eu duvido que você não tenha um ano fantástico, tá? E lembra de dar uma pausazinha ali também para você meditar, para você se harmonizar, porque toda pessoa que se deixar levar por essa frequência muito acelerada de 2026 e não tiver nenhum momento ali de vida interior rica, no seu dia a dia, no seu cotidiano, sim, pode vir a sofrer muito com ansiedade em função dessa hiperaceleração que vai ser o ano de 2026.
ok? Então, eu quero desejar aqui para vocês um feliz ano novo, né? Eu quero agradecer primeiro a companhia de vocês aqui ao longo do ano de 2025 aqui comigo. Vocês foram muito importantes aqui para o nosso canal. Aproveita e já deixa seu joinha aqui se você gostou desse vídeo. Deixa os seus comentários, o que que você está achando, quais são as suas perspectivas para 2026. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês. E eu desejo um ano novo fantástico. Nós estaremos juntos também em 2026. Eu vou trazendo pontualmente, detalhando cada pontinho ali dos acontecimentos de 2026. E eu vou ver se eu ainda trago ali no início do ano um vídeo de previsões para 2026 envolvendo aí outros pontos, tá? Vou tentar me organizar para isso e trazer aqui para vocês. No mais, um feliz Natal e nós nos vemos no próximo vídeo de Alquimia Astrológica. Um forte abraço para você e até lá. Namastê.